Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Brenda Orquídea Matos Chacon tinha 26 anos na época do caso e era natural de Cintalapa, no México. A sua família era composta pelo seu pai, Jesus Matos, e sua avó. Ela trabalhava como soldado no exército mexicano há 8 meses e vivia na base militar em Usumacinta, a 100 quilômetros de sua cidade natal. A Brenda foi descrita como uma mulher livre e sonhadora. Ela era muito dedicada em tudo o que fazia, principalmente no seu trabalho, onde ela dava o seu melhor, com o objetivo de um dia dar muito orgulho ao seu pai. Em 4 de abril de 2019, uma quinta-feira, a Brenda ligou para o seu pai, como de costume, para eles conversarem, e disse que naquele final de semana, sábado e domingo, ela teria folga, e então ela aproveitaria e iria até a sua cidade natal para visitar a sua avó, que estava gravemente doente. Eles conversaram então um pouco, depois desligaram a ligação. Porém, a Brenda não apareceu na sua cidade natal no final de semana, como ela tinha dito. Ao invés disso, na segunda-feira, dia 7, o pai dela recebeu uma ligação da base militar onde ela trabalhava e vivia, dizendo que a Brenda não tinha aparecido no trabalho depois dos seus dias de folga. O pai achou aquilo muito estranho e pediu mais informações, porém a única informação que eles tinham era essa. Ele então viajou até a base militar e tentou mais informações chegando lá, porém ninguém quis receber ele. Achando aquilo muito estranho e preocupado e ansioso por informações sobre a filha, ele chamou outros familiares para irem até a porta da base militar e ali eles meio que fizeram um protesto todos juntos para conseguirem falar com alguém para ter mais informações sobre a Brenda. Depois de muita insistência, eles finalmente conseguiram uma reunião com o tenente-coronel Constantino Sanches Ramírez, porém essa reunião foi bem breve e ele apenas disse que eles não iriam investigar o desaparecimento da Brenda porque eles acreditavam que ela tinha fugido por conta própria e que inclusive quando ela retornasse à base militar, ela iria sofrer uma punição por isso. Porém, os seus familiares não acreditavam nisso, não acreditavam que a Brenda simplesmente fugiria da base militar sem informar nenhum dos seus superiores ou informar a sua família, então eles começaram a procurar por ela por conta própria. Horas depois, sem nenhuma pista ainda da Brenda, o pai dela, Jesus, resolveu ir até a polícia e registrar o desaparecimento dela, porém mais uma vez ele foi tratado com um certo descaso, e então ele ameaçou os policiais dizendo que chamaria a imprensa e toda a mídia para contar sobre o descaso da polícia em investigar o caso da filha dele. O Jesus fez isso porque ele sabia que, na maioria das vezes, esses casos envolvendo militares não eram investigados devidamente. Na verdade, quase sempre eles eram abafados, porque casos envolvendo militares é a própria polícia militar quem investiga. Então, como eles não querem ali demonstrar problemas dentro da instituição deles, eles acabavam abafando todos esses casos que muitas vezes ficavam sem solução. Então, desesperado, ele apelou, para fazer essa ameaça aí de que iria expor todo o caso na mídia, e somente depois dessa ameaça, assim, entre aspas, foi que ele conseguiu alguma investigação no caso. Depois de todo esse esforço da família da Brenda, principalmente o pai dela, eles finalmente conseguiram fazer com que alguns militares fossem interrogados, e então eles puderam saber mais ou menos qual foi a rotina da Brenda aquele fim de semana e em que momento ela teria desaparecido. De acordo com os interrogatórios, a Brenda pediu permissão para sair da base militar na sexta-feira à tarde para ir a um bar a cerca de 20 quilômetros da base com outros 4 militares, 2 generais e 2 soldados, sendo um homem e uma mulher.
Eles passaram algumas horas no bar bebendo e se divertindo juntos, e por volta das 11 horas da noite, apenas os 2 soldados retornaram à base. A Brenda e os 2 generais não retornaram. Eles ficaram mais algum tempo fora, até que, mais algum tempo depois, apenas os 2 generais retornaram, porém a Brenda não estava com eles. Depois disso, a Brenda não foi mais vista em nenhum lugar, nem na base militar, nem em nenhum lugar da cidade, e nem apareceu na sua cidade natal, como eu disse antes. Então teria sido nesse momento que ela desapareceu. Mesmo sabendo dessas informações, o tenente-coronel Constantino, que estava basicamente sendo responsável pelo caso, não quis investigar os generais que teriam ficado sozinhos por último com a Brenda na noite do seu desaparecimento. As buscas pela Brenda continuaram e 2 dias depois, na quarta-feira, ela foi encontrada, infelizmente sem vida, boiando em uma hidrelétrica próxima à base militar onde ela trabalhava. A hipótese inicial da polícia foi que a Brenda teria caído sozinha por acidente na água e morrido afogada por conta de todo o álcool que ela tinha consumido aquela tarde. Porém, assim que os exames forenses saíram, essa hipótese de afogamento foi completamente descartada, porque foi constatado que a Brenda já estava sem vida no momento em que ela foi jogada na água. A causa da morte foi uma fratura no crânio e na cervical, que foi causada por um objeto duro e liso, e também pelo fato de não haver água nos pulmões da Brenda. Ficou claro, como eu disse antes, que ela já estava sem vida no momento em que o corpo foi jogado na represa. Sendo assim, ficou evidente que a Brenda tinha sido vítima de um homicídio e que quem fez isso jogou o seu corpo na água na intenção de fazer com que tudo parecesse um acidente. Enquanto tudo isso acontecia, o pai da Brenda, o Jesus, estava constantemente dando entrevistas e aparecendo em todos os programas da mídia para fazer com que o caso fosse mais conhecido, porque ele estava sentindo um completo descaso das autoridades em investigar o caso, por conta do que eu disse antes, provavelmente de que era um caso envolvendo militares e algumas autoridades. Então, ele estava sempre incansavelmente divulgando o caso o máximo que ele pudesse, e isso, é claro, ajudou muito nas investigações para fazer com que o crime de fato fosse levado a sério e fosse investigado. 3 dias após o corpo da Brenda ser encontrado, finalmente aqueles 4 militares que saíram com ela na sexta-feira foram levados para interrogatório, porém ainda como testemunhas e não como suspeitos no caso. Já no dia seguinte, dia 13 de abril, a Polícia Militar entregou os 2 generais que tinham ficado por último com a Brenda naquele dia para serem investigados mais a fundo. Eles alegaram que durante as suas investigações internas, eles tinham constatado que os 2 soldados que voltaram antes não tinham nada a ver com o crime, mas que os 2 generais deveriam ser investigados. Os 2 generais eram Agustin e José Antônio. Um fato que abalou ainda mais a família da Brenda durante tudo isso foi que a avó dela, que estava muito doente no momento em que tudo aconteceu, acabou não resistindo e faleceu durante as investigações. De fato, os generais Agustin e José Antônio foram investigados mais a fundo e testemunhas disseram ter visto os 2 e a Brenda próximos àquela represa onde depois o corpo dela foi encontrado, naquela noite de sexta-feira por volta de 11 horas, 11h30, e que a Brenda parecia estar completamente embriagada. Além disso, o carro que eles usavam aquela noite passou por perícia e lá dentro foram encontradas manchas de sangue que eram compatíveis com o DNA da Brenda, e também foi encontrada uma parte amassada ali do lado de fora do carro que era bastante compatível com o local onde a cabeça da Brenda poderia ter sido batida, causando aquele traumatismo. Depois de muita investigação, a versão oficial dos fatos é de que naquela noite, enquanto a Brenda e os 2 generais estavam voltando para a base militar,
os dois homens teriam tentado alguma coisa sexual com a Brenda e mesmo ela estando bêbada, ela acabou rejeitando eles e lutando para que nada acontecesse, e eles então acabaram agredindo ela e tirando sua vida e depois jogaram o corpo na represa para fazer com que tudo parecesse um acidente. Segundo o especialista em segurança Raul Benítez, é muito incomum que militares sejam julgados por questões de direitos humanos e por feminicídio ainda mais, e por isso foi uma surpresa que mesmo com todos aqueles fatos vindos à tona, as autoridades tenham de fato levado os dois generais a julgamento. O julgamento dos dois aconteceu em dezembro de 2021, mais de 2 anos após o crime, e o Agustin e o José Antônio foram condenados a 30 anos de prisão pelo crime de feminicídio e também foram condenados a pagar uma indenização no valor de 520 mil pesos para a família da Brenda. Após a condenação dos homens, o Jesus, pai da Brenda, que estava ativo nas mídias desde o início, deu mais uma entrevista dizendo que era triste saber que o caso só foi solucionado porque ele estava sempre na mídia divulgando o caso e pressionando as autoridades para que o caso fosse investigado, e que vários outros casos, envolvendo militares, como eu disse antes, acabam não tendo esse mesmo desfecho, não são investigados e são esquecidos. Além disso, ele disse que sabe que o fato de os homens terem sido presos não vai trazer a sua filha de volta, porém, pelo menos, ele sabe que eles não ficaram impunes. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito. Deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.